Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindo à nossa quarta aula. Hoje estamos aqui no Laboratório de Eletrônica do Instituto Federal do Norte de Minas, em Montes Claros. E iremos apresentar aqui primeiro falaremos um pouco da introdução dos circuitos associação série e paralelo e depois introduziremos os componentes eletrônicos, as medidas eletrônicas, como é feita as medidas dos aparelhos eletrônicos, que aqui nós vamos demonstrar alguns deles. Bom, e aí, assim, ao fim dessa aula, nós pretendemos aí sair daqui, pelo menos saber fazendo as medidas corretas, utilizando os multímetros, para que serve um watímetro, para que serve um amperímetro, quais são os componentes eletrônicos, etc. Tá. O objetivo nosso aqui hoje é aprender a utilizar o voltímetro e o amperímetro para medida de tensão e corrente contínua. A medida de tensão nós vamos usar um aparelho que é chamado de voltímetro e um aparelho que realiza as medições de tensão elétrica em um circuito e exibe essas medições, geralmente por meio de um ponteiro móvel ou mostrador digital de cristal líquido, que a gente trabalha aí com LCD, também tem os analógicos, só que no nosso caso aqui a gente vai mostrar o digital. A unidade apresentada geralmente é o volt. Para medirmos a tensão em um resistor, nós vamos chamar de um resistor 2 aí, ou entre os pontos A e B, utilizaremos o voltímetro, sempre da forma em paralela. Então nós temos o seguinte, nós temos aqui o circuito, onde nós temos uma fonte de tensão, nós temos aqui a resistência 1 e uma resistência 2. A gente vai querer medir neste ponto, que vocês podem olhar do outro lado lá, que nós temos a medida utilizando o voltímetro, colocando ele em paralelo ao circuito. Se a gente fosse medir também a resistência 3, fazeríamos da mesma forma, colocaríamos a ponta de prova e fazeríamos a leitura do voltímetro nesse local aqui. Bom, então para medirmos a tensão no resistor 2 ou entre os pontos A e B, utilizaremos esse voltímetro, que a gente vai colocar aqui em paralelo ao resistor 2, ou em resistor 1 ou resistor 3. E antes de ligarmos o medidor, convém lembrar que, por convenção, nos geradores da bateria, a corrente sai sempre do polo positivo, fazendo o percurso. Então aqui temos uma chave. Quando essa chave fechar, nós vamos ter a circulação de uma corrente elétrica fluindo aqui por dentro desse circuito, que nós chamamos aí, que é a fonte geradora aí da bateria. Ela fornece uma energia de tal forma que ela vai alimentar esse circuito para dissipar uma corrente nesse resistor 2 ou no resistor 1 ou assim por diante. A corrente, então, sempre entrará no polo positivo aqui do resistor e sairá no polo negativo do resistor, conforme o nosso sentido convencional que a gente trabalha aqui. Veremos aqui, então, que nós temos a fonte de tensão já polarizada, temos uma chave que vai interligar, na hora que fechar esse circuito, vai fornecer corrente elétrica para esses três resistores. Nós temos aqui o voltímetro, que nós estamos colocando ele sempre na condição paralela do circuito, onde o polo positivo dele a gente vai pegar aqui e o polo negativo dele a gente vai pegar aqui. Então, fazendo com que as duas pontas de provas estejam sempre entre o componente eletrônico. Bom, se a gente medisse a tensão elétrica, nesse caso aqui, no resistor, neste caso aqui, se a gente pegasse o multímetro e colocasse a ponta de prova nesse componente aqui, que é o fio, a gente vai falar de um curto, qual que seria a leitura de tensão elétrica? V igual a 0 volts. Isso é importante porque a gente precisa saber, a leitura deve estar sempre entre um componente e outro, e nunca no mesmo filamento. Então, da mesma forma, se eu medir aqui e aqui, nós vamos chegar a fazer uma leitura de 0 volts. Ao contrário, se a gente medir nesses dois pontos, nós vamos ter uma relação de tensão que, quando a gente aplicar a prática, a gente vai ver essa relação de tensão aí. Bom, então nós temos
nós vimos aqui como fazer uma medida de tensão para um circuito série. Vocês vão ver mais para frente, depois a gente vai falar do circuito paralelo, a gente vai aplicar da mesma forma. Bom, e o amperímetro? Como é que a gente faz a leitura com o amperímetro? Lembrando que o amperímetro vai medir a corrente elétrica. O voltímetro mede a tensão elétrica e o amperímetro mede a corrente elétrica. Lembre-se, ao utilizar tanto o voltímetro quanto o amperímetro, tem que saber também pegar o voltímetro ou o multímetro na escala de volts ou o amperímetro na escala de amperes. Então a gente vai poder sintonizar para vocês mais para frente como que a gente faz essas leituras aí. Nós temos aqui um circuito série. Antes de explicar o circuito, nós temos ele e nós temos 2 resistores apenas. Então o amperímetro aí, ele é um instrumento utilizado para fazer a medida da intensidade do fluxo da corrente elétrica que passa através da seção transversal de um condutor. E a unidade usada é o ampere. Então nós temos aqui, ó, se eu quisesse fazer uma leitura da corrente elétrica nesse circuito, como eu usaria e como eu colocaria nesse circuito? Um erro que vocês não podem fazer em casa é colocar um amperímetro em paralelo ao circuito. Isso provocaria um curto-circuito e poderia queimar o aparelho. Outra coisa, vocês não podem fazer nem aqui, nem em paralelo ao componente eletrônico. Percebe? Quando eu colocar ele em paralelo a esse circuito, o que vai acontecer? Vai acontecer que a leitura é como se eu estivesse medindo, excluindo esse elemento, a corrente passaria por esse amperímetro e fazeria uma medida de forma incorreta. Então, o jeito certo de usar o amperímetro é daquela forma. Nós vamos primeiro desenergizar o circuito elétrico. Se a gente não tomar o cuidado, principalmente quando a gente não está muito habituado, está aprendendo, está fazendo as coisas com calma, está iniciando o processo de aprendizagem eletrônica. Então, primeiro, desliga a alimentação, a fonte ou de onde vem a energia. Então, nós vamos abrir o circuito, mas nem sempre é possível abrir o circuito. Então, nós vamos ver que tem alguns casos que a gente não tem como abrir o circuito para fazer a leitura da corrente elétrica. E nós vamos fazer a leitura, por exemplo, o multímetro, na escala de amperímetro, ele vai ler em qualquer lugar desse circuito a mesma corrente. Por que é a mesma corrente? Porque o circuito é série. Então, se nós temos um circuito série, ela não se dividiu em nenhum outro lugar, tudo isso aqui é um único ramo. Se a gente cortar aqui e esticar, a gente vai ver 2 componentes eletrônicos. Então, nós estamos medindo a mesma corrente nesses 2 componentes eletrônicos. Então, a mesma corrente que flui em qualquer lugar desse circuito é a mesma corrente que nós chamamos de I, no caso aqui nós. Então, nós temos uma fonte E aqui, temos novamente uma chave para fazer o processo de desenergização do circuito, temos a resistência 1 e a resistência 2. Se a gente quer fazer a leitura da corrente que passa no IR1, como é que a gente faz? A gente tem que ver onde a gente vai colocar esse amperímetro para anexar onde o ramo de R1. Então, como o circuito é série, não tem muito segredo. Então, nós vamos poder colocar em qualquer lugar desse. Só que a gente tem que abrir o circuito. Muitas vezes a gente tem que cortar o fio para fazer a leitura e nem sempre isso é possível, fazer o corte de um fio. Aí a gente usa outro tipo de multímetro, que é o alicate amperímetro. Então, nós temos aqui a forma. Então, lembre-se, num circuito série, a corrente sempre é a mesma. Bom, quando abrimos o circuito, nós desenergizamos eles anteriormente. Então, a chave aqui faz com que a fonte ainda não esteja liberando elétrons para esses componentes eletrônicos. Então, ele está desenergizado. E aí, nós vamos colocar nesse local aqui um amperímetro. Como é que a gente vai colocar ele nesse local? A gente tem 2 pontos lá no amperímetro, que é a porta com e a porta A, onde a gente vai colocar as 2 pontas de prova. Então, nós vamos ligar uma ponta nesse ponto e a outra ponta
nesse ponto, fazendo com que o circuito esteja em série. Então, o amperímetro deve ser colocado de forma que ele esteja ao circuito em série. Então, intercalarmos o amperímetro observando a polaridade conforme mostra a figura, né? É importante vocês verem isso. E um bom amperímetro deve ter uma resistência interna bastante baixa para não interferir no circuito. Então aí, da forma como ficou, nós fechamos a chave, então vai começar a fluir uma corrente elétrica nesse circuito e ela vai ficar passando aí, alimentando. Uma bateria, uma fonte, nós vamos aplicar aqui as fontes, vou mostrar para vocês as fontes que a gente tem aqui, os modelos de fontes, mas poderia ser um circuito eletrônico, um circuito elétrico de uma residência também. Então, vocês viram aí a forma como a gente conecta o circuito, tanto para a tensão, para fazer a leitura de tensão, como para fazer a leitura de corrente num circuito elétrico em série. Bom, um circuito série, então, é aquele que permite somente um percurso para a passagem da corrente elétrica. Então, a corrente que nós chamamos ela de I é a mesma em todos os pontos elétricos. Então, nós vimos o seguinte, o circuito aqui apresentado por 3 resistências, ele apresenta a mesma corrente. Se eu pedisse assim, qual é a corrente que passa em I4, em 3? É a mesma de I1. Qual é a corrente que passa em R2? Vai ser a mesma. Porque como é que a gente calcula então essa corrente? Então, a gente vai pegar a fonte, que é a nossa bateria, a nossa fonte aqui. Vamos supor que ela tem 30 volts e cada resistência dessa tem 10 ohms. Então, nós temos 3 resistências, onde cada uma tem 10 ohms. Então, se a gente pega, aplicando a primeira lei de Ohm, onde a corrente é a tensão pela resistência, só que neste caso a resistência vai ser igual à resistência total do circuito, que é R1 mais R2 mais R3. Portanto, será igual a 30 ohms. Então, 30 volts dividido por 30 ohms equivale a 1 ampere. Essa é a corrente que nós iremos trabalhar. Então, se eu falar o seguinte, qual que é a corrente que passa em R3? Ela será 1 ampere. Qual que é a corrente que passa em R2? Ela também será 1 ampere, porque essa é a corrente de um circuito série. Essa é a diferença entre um circuito série, uma das formas que a gente trabalha sempre é em função da corrente elétrica. Então, no circuito série, a corrente não muda e simplesmente elas permanecem sempre iguais. Bom, então nós vimos o seguinte, para entendermos então como é que a gente calcula essa corrente elétrica, nós vamos ter que fazer a associação do circuito. E para isso a gente precisa entender qual é o somatório dessas resistências. Então nós temos que a resistência total é a soma das resistências do circuito. Ou seja, não se esqueça, quando a gente quer saber se o circuito é série, basta a gente pegar a ideia, fazer com que a corrente flua da fonte e chega na fonte. Então, quando essa corrente sai dessa fonte e ela está chegando nessa fonte, se ela não se dividiu em nenhum percurso, quer dizer que ela está no mesmo ramo. Olha só, eu fiz 2 cortes aqui. Imagina eu venho aqui, faço o corte e faço esse corte. E agora eu pego aqui e estico aqui, eu tenho 3 resistores na minha mão. Então eu tenho uma corda com 3 resistores, eu tenho um fio com 3 lâmpadas ligados em série. Então isso é uma forma de a gente visualizar que a corrente que vai passar por elas é a mesma. Então isso nos mostra que a corrente não pode se dividir. Como é que ela vai se dividir sem sair do mesmo filamento? E como é que a gente calcula a resistência de um circuito série? Basta somarmos as resistências dos componentes eletrônicos. Então nós temos 3 resistências, então a resistência total será R1 mais R2 mais R3. Bom, e se a gente então quer fazer a leitura de tensão elétrica? Então veja só, a tensão total é a soma de todas as tensões atribuídas no circuito. Então se eu quero descobrir qual é a tensão V aqui, eu vou fazer o seguinte, V vai ser igual a V1 mais V2 mais V3.
Portanto, V total será V1 mais V2 mais V3. Mas como é que eu vou achar esse V? Basta eu pegar o multímetro lá, se eu não estiver fazendo um cálculo teórico, eu vou fazer a leitura em medição. Então eu vou ver lá, vou ver qual que é a medida da tensão em cima de R1, qual que é a medida da tensão em cima de R2, qual que é a medida da tensão em cima de R3. Se eu já soubesse qual que era a corrente, bastava eu multiplicar a corrente pela resistência, eu já acharia os valores literais aqui da tensão elétrica sobre cada um desses 3 resistores. Mas como nós vamos fazer uma prática, a gente vai precisar somar todas as tensões e vamos comprovar que na prática o somatório dessas tensões será igual à tensão total aí que a gente chamou de V igual a V1 mais V2 mais V3. Bom, a tensão nos terminais então de carga de cada resistor é calculada pela lei de Ohm. Se a gente aplicar, mas qual é a lei de Ohm? A lei de Ohm nos diz que a tensão é igual a resistência vezes corrente elétrica. Qual que é a unidade de tensão? Volt. Então, qual que é a unidade de corrente elétrica? Tensão pela resistência e a unidade é o ampere. Então, nós vamos fazer as 3 leituras. E se eu quisesse calcular a resistência? Era tensão pela corrente. Qual é a unidade da resistência? Essa é a primeira lei de Ohm, onde aplicada aos circuitos elétricos a gente pode achar tanto a resistência, como a corrente, como a tensão elétrica. Então, vimos o seguinte, se eu quero achar a tensão em cima de R1, que a gente vai comprovar na hora que a gente vai fazer na nossa leitura, vai ser a resistência dela vezes a corrente que passa por ela. Ou se eu quero descobrir qual que é a tensão em cima de R3, vai ser a resistência R3 vezes a corrente que passa por R3. E assim por diante. E aí nós temos as 3. Então vimos aqui o seguinte, que a primeira lei de Ohm nós temos 3 aplicações. Nós podemos encontrar a resistência, a tensão ou a corrente. Então, preste atenção, quando a gente vai fazendo as leituras, a gente vai poder voltar e voltar nesse circuito. Nós vamos aqui, mais para frente eu vou aplicar aqui, nós temos a aplicação de um aplicativo do FET Colorado, que é a Universidade de Colorado dos Estados Unidos. Eles nos forneceram aí esse aplicativo, você pode acessar pelo seu celular, pelo seu computador, em qualquer parte. Você não precisa ter internet sempre, você basta baixar uma única vez e ele rodará no seu computador sem problemas algum. Então nós temos o seguinte, nós temos aqui uma bateria que a gente vai simular, então esse símbolo preto aqui, ó, quer dizer que é o polo positivo da bateria. Esse símbolo prata quer dizer que é o polo negativo da bateria. Nós temos aqui um multímetro fazendo a leitura de tensão elétrica. Então nós estamos vendo, por que a gente sabe que é tensão elétrica? Porque aqui temos a unidade de medida de volts. Eu coloquei 2 lâmpadas em série e a gente vai fazer a leitura dele aí mais para frente. A gente vai descobrir qual que é a corrente, a gente vai associar aqui esse circuito a uma corrente. Então nós vamos colocar um amperímetro em algum lugar aqui e vamos fazer também a leitura da corrente. Olha só, então aplicando ele, nós temos aqui um fio, que é esse fio que a gente vai arrastar o fio para cá. Lembrando que quando você estiver usando a lâmpada, ele tem 2 locais onde você vai colocar o fio. Então, arrasta o fio encaixa já desde esse lugar e vai fazendo as conexões e as junções aí à medida que você vai usando. Então, nós temos aqui a bateria, o polo positivo é o símbolo preto e o negativo é o prata. Nós temos aqui a lâmpada e temos o interruptor, para a gente aplicar lá o conceito de desenergização do circuito. Também, como a gente pode fazer as mudanças para ele não ficar rodando, a gente pode usar esse interruptor aí. Aplicando aqui no circuito, nós temos aqui ó, o modo realista, o modo esquemático e o modo para mostrar os valores. Então, se eu fosse mostrar isso aqui no modo esquemático, seria mais e menos, então já vimos isso. A resistência, como é que ela é? Como é que a gente trabalha ela? Ela é uma mola. Então, nós trocaríamos e o fio é um traço. Então, o modo esquemático vai mostrar basicamente a junção desses 3 elementos.
nós temos aqui as ferramentas, o voltímetro, o amperímetro e o amperímetro sem contato. Esse amperímetro sem contato é nosso alicate amperímetro, que ele normalmente faz leituras de corrente, mas essas correntes devem ser mais altas. Então, como nós trabalharemos aqui hoje só com correntes mais baixas, não será possível então fazer leitura de corrente assim. Então, apenas com o amperímetro em série, que ele faz leituras menores. Nós temos aqui o tamanho, a gente pode usar o tamanho grande, nós usamos aqui esse modelo, é o tamanho médio e o pequeno. Nós temos o tamanho grande, o médio e o pequeno. Então, essa tela aqui é esse tipo de tamanho. E nós temos o modo avançado, fazendo com que os componentes aqui trabalhados sejam a mesma coisa do modo real. Eles têm componentes, se vocês entrarem, a resistência do fio. Mas qual é a resistência do fio? É a segunda lei de Ohm. Então, a segunda lei de Ohm, resistividade é ρ L sobre A. O que quer dizer isso? Aplicando a segunda lei de Ohm, nós temos que a resistividade do material, o comprimento desse fio, imagina se a gente pegar uma tensão elétrica de uma zona rural, nós queremos levar lá para uma casa, que 500 metros de distância. Então nós temos uma rede elétrica a 500 metros de distância, temos um fio, ou dois fios, ou quantidade que for necessário lá. Se for monofásico, seria uma fase mais um neutro. Se for bifásico, nós temos duas fases mais um neutro, e se for trifásico, três fases mais um neutro. E aí esse fio, ao longo desse percurso, tem uma resistência. Mas o que resistência tem a ver com esse processo? O que esse fio tem a ver com essa aula? Tem a ver que isso aqui é uma resistência, provoca uma queda de tensão. Então, se você tem 127 volts aqui, e se você tem uma resistência grande, significa que você está perdendo uma... É como se esse fio tivesse uma resistência onde está ficando uma parte da tensão elétrica aqui. Então, você pode colocar no modo real e aí você vai ter aplicações reais desse circuito eletrônico. Então, usem bastante esses aplicativos, ele vai facilitar demais. Vocês podem montar aí as questões do nosso livro-texto para fazer as leituras corretas. Lembrando aí, nós podemos aplicar. Se a gente estiver com o circuito desenergizado, nós vimos que as lâmpadas estavam acesas. E vimos agora que o circuito está aberto. Então, o que está acontecendo aqui? Não tem corrente fluindo. Se não tem corrente fluindo, a lâmpada nossa está apagada. Olha só. Então, a corrente elétrica, ela não vai percorrer por esse elemento, porque aqui está em aberto. Se a gente fosse fazer a leitura de uma resistência em aberto, ela seria... Então, nós teríamos uma resistência infinita. Se a gente fosse fazer uma leitura de resistência nesse circuito, a gente iria medir uma resistência infinita. Eu vou aplicar isso para vocês na hora que eu estiver mostrando nesse circuito eletrônico, usando o aplicativo nosso aí do FET Colorado. Bom, vimos os conceitos de série, vimos os conceitos, aplicações, como colocar as lâmpadas em série, como colocar o circuito em série. Vimos como é que faz a leitura de tensão elétrica e como é que faz a leitura da corrente elétrica, utilizando o amperímetro. Agora nós iremos ver os conceitos de paralelo. Então nós temos aqui um circuito paralelo, preste atenção, um circuito paralelo, o que é essencial nele é a fonte. Perceba que esses pontos vermelhos aqui que eu estou colocando aqui no quadro, significa que são os mesmos pontos. Suponha que eu seja o multímetro e eu esteja fazendo aqui a leitura. Qual que seria a medida de tensão nesses dois pontos? Zero. Por que zero? Porque nós estamos medindo nenhum fio elétrico. Então, a resistência de um fio praticamente nos dará uma tensão igual a zero. Qual que é a medida de tensão nesse ponto? Zero. Então significa que se eu medir no mesmo ponto e a tensão for zero, significa que eu estou medindo na mesma linha, no mesmo fio, no mesmo ramo, sem componente eletrônico. Agora, quando eu meço aqui, eu vou estar medindo o valor, provavelmente, se for desse caso aqui, nós vamos estar medindo o próprio valor da minha fonte. Nós vamos estar medindo E-volts aqui, E-volts aqui e E-volts aqui. Então, o que é diferente em circuito paralelo? São as correntes elétricas.
as correntes normalmente se dividem nesse ramo. Então, como é que a gente faz a associação do circuito paralelo? Como é que a gente calcula a resistência equivalente? Basta somar o inverso das resistências. Então, 1 sobre a resistência equivalente é o inverso delas. Então, é 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3, ou Rn. E como é que eu calculo essa corrente? Vamos supor, eu quero calcular a corrente I1. Como é que eu faço? Bom, eu tenho aqui a tensão elétrica em cima de R1, que é quanto? Que é E volt, que é o próprio minha fonte. Então, se eu dividir pela resistência R1, eu vou achar a minha corrente I1. Se eu for dividir E dividido por R2, eu vou achar a minha corrente I2. Então, lembre-se, a corrente total agora não é a mesma. Ela será a mesma caso, essas três serão a mesma, caso esses resistores tenham resistências iguais. Aí ela se dividirá. Mas essa corrente I, ela chega, é como se ela fosse o seguinte, vamos dar um exemplo. Nós temos 30 volts e temos 10 ohms dentro de cada resistor. 10 ohms dentro de cada resistor. Então significa que 30 volts dividido por 10 dá 3 amperes. 3 amperes e 3 amperes. Lembra lá no circuito anterior? Nós vimos que a corrente dava 1 ampere. Então quer dizer que é o seguinte, quando a gente coloca resistências em paralelo, normalmente o que vai aumentar a corrente. Vocês vão ver aqui na hora que eu estiver aplicando resistências em paralelo, você vai ver que a intensidade da luz vai aumentar. Então nós temos o seguinte, 3 amperes, 3 amperes. Então a resistência total delas, como elas são iguais, basta dividir por 3, então vai dar 3,33. Então, se a gente dividir, vamos chegar numa corrente total de 9 amperes. 9 amperes chegou nesse nó, ela vai se dividir, vai descer 3 e vai sair 6 amperes. Novamente, 6 amperes chegou nesse nó, ela vai se dividir, sair 3 para cá e vai sair 3 para lá. Então, nós temos aqui um nó que faz a divisão, que não é mais um ramo só. Então, se a gente cortar aqui, a gente não está vendo um circuito sério. A corrente se dividiu, é porque não é mais séria. Então, essa é a ideia que a gente tem aí de circuito paralelo. Então, estejam sempre atentos ao circuito paralelo, porque a corrente é que vai nos dar o caminho correto. Bom, na associação paralela, a gente vai ver o seguinte, nós temos a fonte, temos as duas resistências de forma paralela. E a gente vai medir a tensão elétrica sobre elas, a gente vai ver que essa tensão elétrica aqui aplicada, na hora que a gente colocar o multímetro aqui, nós vamos ver que essa tensão será igual. Mas uma coisa que a gente vai ver, se essas resistências forem diferentes, a gente vai ver que as correntes são diferentes. Então, sempre aí, na condição paralela, tem que estar atento aí à situação de medidas elétricas. E a maioria, onde que ocorre a maioria das situações? Todas as lâmpadas da nossa casa devem estar em paralelo. Por que deve estar em paralelo? Porque a tensão aplicada sobre elas tem que ser máxima. Então, se você colocasse em série, você quando tirasse uma lâmpada, todo o circuito eletrônico de sua casa de iluminação apagaria. Então, isso não é viável. Então, quando a gente tirar uma lâmpada dessa, nada vai interferir no meu processo. Apenas a corrente será maior caso tenha apenas uma lâmpada, ou seja, ela não tem problema aí com relação à intensidade luminosa. Bom, o que acontece na associação paralela de resistores quando é retirado um resistor? Vocês viram lá no série, quando eu tirei o resistor, a luz apagou. Aqui, quando eu tirei o resistor, o que aconteceu? A luz continuou acesa. Então, essa é a forma, é a explicação para a gente manter no nosso circuito eletrônico e nossa residência que as lâmpadas devem estar sempre em paralelo, porque aí nós vamos ter, é como se aqui a gente tivesse 127 volts aplicado a cada lâmpada dessa aí. Tá? Por que é 127 volts? Olha só, essa parte do fio é como se esse vermelho fosse o fio. Então, todo esse ponto aqui é o mesmo fio. Já essa parte de cá é outro fio. Então, como nós não temos uma descontinuidade aqui, essa corrente daqui não está entrando nesse elemento. Então, esse aqui é o mesmo fio, até aqui, e daqui até lá, tudo é o mesmo fio. Então, é como se a gente estivesse pegando 12 volts ou 127 volts e colocando aqui em cima da lâmpada. Então, a gente tem intensidade máxima
aplicada à fonte de tensão ou à rede elétrica, aí, a 127 ou 220 volts, dependendo do local onde você esteja, que a gente tem a tensão sobre ele aí, alimentando esse circuito, que pode ser 127 ou aí nós falamos de corrente alternada, ou 12 volts, 6 volts em corrente contínua. Bom, vamos agora apresentar os componentes eletrônicos, vamos fazer algumas leituras aqui na nossa aula, mostrando para vocês como fazer a leitura correta dos elementos ou aprender um pouco sobre os circuitos resistivos, indutivos, transformadores, etc. Ok? Então vamos lá. Bom, pessoal, então como nós estávamos falando, nós temos aqui um amperímetro, que é analógico, então por isso ele tem um ponteiro aqui, ó, é diferente do digital, que nós temos uma medida através de um cristal líquido, um LCD. Nós temos o voltímetro também analógico, que faz a medida da tensão elétrica, então esse aqui varia de 0 a 10 volts ou a menos 10 volts, e aqui um amperímetro que varia de 0 a 2 amperes. Então a unidade é o A de ampere e a unidade aqui é o V de volts, está bem no ponteiro aí. E nós temos aqui um watímetro. O que é o watímetro? Como é que a gente usa? É uma medida de energia, medida de potência gerada aí. Então ele usa a associação em paralelo desse voltímetro e a associação séria. Ele faz a associação desses dois elementos e faz a leitura aí da potência elétrica aqui. Bom, nós temos aqui o multímetro, que a gente pode fazer leitura de tensão elétrica, de corrente elétrica. Então nós temos duas variáveis. Então nós temos aqui a porta V, ou resistência, que temos o ômega também, e temos a porta de comum. Então quando a gente quer fazer a escala de medida de corrente, a gente precisa colocar um na porta comum e um na porta de corrente. Quando a gente quer fazer medida de tensão, a gente deixa a porta comum e coloca nessa porta. Ou medida de resistência. Mas uma coisa que vocês têm que prestar atenção é na escala. Então nós temos aqui o seguinte, ó, tensão contínua, esse aqui é um multímetro mais especial, ele tem várias funções. Temos corrente contínua e aqui essa senoidezinha, ela indica que é tensão alternada. Então, se a gente quer fazer a leitura da tensão aqui da rede elétrica, a gente vai colocar na tensão, de preferência em 750 volts, porque a gente pode estar medindo uma tensão de 220, então ela tem que ser um pouquinho maior para fazer a leitura, sempre tem que ser maior para poder fazer a leitura do equipamento. Temos aqui esses amarelos aqui, ó, nós temos as medidas de resistência e aqui, ó, esses brancos aqui na medida de corrente e esses dois amarelos aqui, esses três amarelos, nós vamos fazer a medida de corrente, só que esse multímetro nosso mede até uma corrente de 20 amperes. Lembre-se, esteja muito atento a esse tipo de corrente, principalmente essa corrente mais alta. Bom, nós temos alguns componentes eletrônicos, no caso aqui nós temos o capacitor. Esse capacitor, ó, se vocês lerem aí em cima, que é um componente eletrônico, ele tem aqui dentro o capacitorzinho dele, e aqui ele é isolado, porque a gente vai fazer para a bancada, no nosso suporte, e nesse capacitor aqui ele tem uma medida de 220 microfarad. E o Faraday, que o F vem de Faraday, ele é uma medida de capacitância. Agora nós temos aqui, ó, por exemplo, uma indutância. Então nós temos o componente eletrônico aí dentro, um componente eletrônico também. As pernas deles estão aqui justamente para nós usar na bancada nossa. E essa indutância ela é de 100 microhenries. 100 microhenries. Então a unidade, esse H vem de henries, então é a unidade de indutância. Bom, nós temos aqui, para simular um transformador, que é um entreferro, as espiras enroladas sobre esse eixo aqui, que nós temos aqui, ó, 400 espiras desse lado de cá e 200 espiras do lado de cá. Para que serve isso? Vamos lá. Nas ruas, a gente tem lá os transformadores. Ele pega a tensão de 13.800 e joga para 220 para a casa da gente. Então, 110 ou 220. Então, a gente tem lá uma alimentação. Da mesma forma que lá tem esses enrolamentos aqui, nós podemos simular eletronicamente em circuitos menores. Aqui só para vocês terem um detalhe
nós temos aqui o conjunto de espiras. Então, esse aqui tem 600 espiras enroladas aqui nesse núcleo. Bom, aqui nós temos também um potenciômetro, só que agora esse potenciômetro está dentro também de uma caixinha, justamente para a nossa bancada. Ele nos diz duas informações. Esse potenciômetro ele é de 3 watts, significa que watts aqui então é a unidade de potência elétrica. E o volts aqui é a unidade de tensão elétrica. O mais e o menos é as polaridades que a gente vai ter que fazer a ligação. Então, quando eu rotaciono esse potenciômetro, eu estou aumentando a sua resistência ou diminuindo a sua resistência. Por exemplo, a gente pode diminuir a intensidade luminosa ou aumentar a intensidade luminosa. Bom, nós vamos agora fazer uma leitura de medidas elétricas aqui nos circuitos eletrônicos. Bom, aqui nós temos uma fonte de tensão. Essa fonte de tensão, ela está alimentada por uma tensão alternada que vem da nossa fonte. E aqui ela nos delimita que nós temos aqui 6 volts, 0 volts e 6 volts. Se a gente pegar dos 6 volts aqui e com 0, isso significa que se a gente tiver duas pontas de prova colocadas entre 6 e 0, a gente vai ter uma regulagem aqui na saída de próximo de 6 volts. Ou se a gente tiver entre 6 e 6, então significa que aqui essa fonte pode fornecer 12 volts de tensão alternada. Então, nós vamos usar no nosso circuito essa fonte. Qual que é o princípio dela? O princípio dela é converter uma tensão de 127 volts para 12 volts. Então, ela faz a conversão aí do circuito. Agora, usaremos essa fonte como nosso circuito alimentador. Bom, galera, nós temos aqui agora simulando um protoboard, onde esses elementos, esses pontos pretos aqui, quer dizer que todos eles estão em curto-circuito. Quer dizer que são os mesmos pontos elétricos. Se eu quiser ligar um ponto ao outro, se eu quiser fazer com que esse ponto aqui fale com esse, por exemplo, nós vamos usar um jump. Esse jump irá fazer o curto-circuito desse local com esse. Então, nós temos aí um curto-circuito formando, agora nós temos a junção desse ponto formado. Nós temos aqui uma resistência elétrica, onde nós temos aqui uma resistência de 100 ohms. Essa resistência, se a gente colocar ela aqui, a gente pode fazer a leitura também, ou vice-versa, a gente pode colocar do lado de cá. E agora nós temos outra resistência também de 100 ohms e a gente vai colocar ela nesse ponto aqui. Bom, ao energizar esse circuito, como é que a gente vai energizar esse protoboard? Lembrando, a corrente vai entrar por um desses dois lados, vai percorrer e sairá pelo outro, através da nossa fonte. Como a gente vai ligar essa fonte? A gente vai conectar, por exemplo, eu coloquei aqui uma ponta de prova no 0, a gente colocou aqui no 0, e colocamos aqui agora no 6 volts aplicado aqui. Ok? Então, energizamos o nosso circuito. Não, eu lembro lá, eu falei, sempre cuidado, nós temos uma chavinha, agora está energizado o nosso circuito, ele está alimentando esse circuito eletrônico aqui, onde nós vamos fazer a leitura da tensão elétrica. Lembrando lá, que tensão elétrica? Como é que a gente vai fazer a leitura dessa tensão? Então, primeiro colocamos na porta com... Primeiro colocamos aqui na porta com... E vamos usar a ponta de prova na porta com, o preto aqui, e colocar o vermelho aqui na porta de V de medida de tensão. Então, vamos ver se está chegando energia aqui na nossa fonte. Então, vamos fazer a leitura vermelho com vermelho aqui, e o preto aqui com esse azul aqui para fazer. Nós temos aí uma leitura de 6,94 volts. O que quer dizer? Quer dizer que a nossa fonte elétrica, que era de 6 volts, ela não é real. Então, ela não libera os 6 volts lá conforme a gente estava querendo. Então, ela libera um valor a mais. Então, está oscilando aí entre 6,9 e quase 7 volts. Nós temos dois resistores aqui no nosso circuito.
Se vocês notarem, como é que a gente vai fazer a leitura desses dois resistores? Vamos conectar aqui de novo, agora vamos fazer o ponto entre outra medida. Então, nós vamos pegar de um lado, sempre fazendo a leitura de um lado e do outro lado do componente eletrônico. Então, significa que nesse resistor de 100 ohms aqui, nós temos 3,49 volts. Olha só, nós tínhamos aproximadamente 7 volts, 3,5 ficou aqui, provavelmente os outros 3,5 está do outro lado. Num curto-circuito, como é que a gente faz? Então, quer dizer que é o fio. O que eu falei lá na aula? Que se a gente medir a tensão num fio, ela tende a 0. Aqui, como é real, o fio tem uma resistência, então ele está dando 0,01 volt. Então, a medida é real, o fio tem uma resistência elétrica, não temos um valor que seria 0,0, certo? Agora nós temos outro resistor, 3,43 volts. Por que não deu os 3,49 do outro? Porque são componentes eletrônicos e não necessariamente eles devem ter as mesmas medidas eletrônicas. Então, nós temos aqui de 3,43, aqui 0,01, 0,02 agora deu, e agora aqui nós temos 3,50, que ele está incluindo agora a resistência do fio. E voltando, nós temos a tensão de 3,49 volts. Mostramos então que o circuito, aplicando o circuito série, nós vimos que a tensão ela entra por um ponto, alimentada nesses dois pontos, tem 7 volts chegando aqui e está alimentando esses dois resistores, ficando 3,5 aqui mais 3,5 aqui, dá os 7 volts lá aplicado. Vamos agora fazer a ligação desses resistores em paralelo. Vamos desenergizar o circuito e vamos colocar ele em paralelo. Como é que a gente vai fazer? A gente vai fazer a associação em paralelo do circuito. Então, nós vamos colocar ele de forma que eles fiquem paralelo. Bom, montamos agora um circuito em paralelo. Como é que eu sei que está em paralelo? Olha só, a corrente entra por aqui, chega em um nó, depois ela se dividirá para esse e voltará mais para cá, e depois ela somará a corrente, sairá e voltará para a fonte. Então, vamos fazer a leitura agora de tensão elétrica. Vamos energizar o circuito. Vamos ver se está chegando tensão. Fazendo a leitura da tensão elétrica aqui, ó, vamos energizar o circuito. Deu agora 6,89 volts. Vamos ver qual que é a tensão no primeiro fio aqui, ó. Então, 0,01 volt. Agora no segundo fio deve dar o dobro, né? Porque são dois fios agora, como temos dois fios, dois jumps, deu 0,2, 0,1 também. Então, não é uma medida 100% precisa assim. E aqui nós temos a medida da primeira resistência aí, ó. Porque, lembra lá, circuito paralelo, a tensão está sobre eles, a mesma tensão sobre os resistores. Olha só, então nós temos aqui no circuito que a medida da tensão em paralelo deu 6,89, significa que é a própria medida da tensão elétrica da fonte. Vamos ver no outro resistor? Se a gente colocar aqui, ó, e colocar nesse ponto, a gente vai estar fazendo a própria medição, 6,9 volts. Então, mostrando que os dois estão em paralelo. O que acontece, então, com o circuito paralelo? A tensão é sempre igual entre os resistores e a corrente que passará sobre eles é inferior. É diferente, ou pode ser diferente, ou pode ser igual. Neste caso, elas podem ser iguais, porque elas são de 100, têm uma resistência de 100 ohms, então, provavelmente, 7 volts dividido por 100 vai dar 0,07 aí, volts aí, amperes aí de corrente elétrica aplicada sobre esse resistor. Bom, galera, da mesma forma que nós tínhamos componentes resistivos, nós temos agora componentes, uma lâmpada. Ela tem 3 watts de potência e 6 volts de tensão. As duas são iguais, então nós vamos colocar ela em paralelo ao circuito.
e vamos fazer a leitura da tensão. Quando a gente ligar aqui, ó, o que vocês notaram? Notaram que as duas têm a mesma intensidade. Lógico, essa aqui está um pouquinho mais fraca, mas ela tem a mesma intensidade. Como é que a gente sabe que ela tem a mesma intensidade? É medindo a potência, só que a gente não vai medir potência aqui agora. A gente vai fazer a leitura aqui da tensão elétrica. Olha só, temos aqui agora uma resistência diferente. Então, nós temos aqui na fonte nossa 6,06 volts. Ela está agora nos fornecendo 6 volts de tensão. Se eu medir na outra lâmpada, eu vou ter os 6 volts também de tensão elétrica. E se eu medir na fonte, vocês vão ver que vai ser os próprios 6 volts. Olha só, sempre colocando o multímetro em paralelo aos circuitos eletrônicos. Então, ele deu uma tensãozinha um pouquinho maior, porque tinha uma queda de tensão nos filamentos aqui dos resistores, ou próprio protoboard, ele tem uma resistência, então já gera uma perda. Então, vimos aí que os dois apresentam a mesma intensidade luminosa, e os dois apresentando sempre 6 volts. Vamos fazer a associação deles em série e vamos mostrar. Aliás, vamos mostrar aqui o que acontece se eu tirar uma lâmpada dessa. O que acontece? Tirei energizado. A outra apagou? Não. Então ela continua. Coloquei a lâmpada, ela também, a outra não manteve o seu brilho natural dela. Então agora vamos aplicar o circuito sério com essa mesma lâmpada. O que a gente vai fazer? No circuito sério, nós vamos substituir um fio desses aqui por uma lâmpada. Então agora nós temos 6 volts aí também aplicado, só que agora a intensidade da lâmpada diminuiu. Nós temos aí na entrada 6 volts e a gente vai fazer a leitura agora de tensão em cada lâmpada. Nessa lâmpada aqui nós vamos ver que a tensão elétrica é 3,46 volts e nessa outra lâmpada a gente vai ver que a tensão é 3,22 volts. Então, se nós temos, por que elas têm próxima tensão? Porque elas têm resistências parecidas, né? Tem a potência dela com a resistência parecida, a tensão dela, a alimentação é 6 volts e a potência dela é 3 watts, possivelmente aí era só fazer a divisão 3 por 6, 0,5 ohms cada resistência dessa. Então, vocês viram o seguinte, agora o que acontece com o circuito se eu tirar uma lâmpada dessa? Olha só, a outra apaga. Se eu voltar ao circuito, ela acende. E agora, se eu substituir uma lâmpada dessa por um curto, o que vai acontecer? Ó, a intensidade luminosa aumentou. Quer dizer que então que no circuito série a resistência aumenta, porém a corrente diminui. Então, por isso agora a corrente aumentou, porque a resistência diminuiu, e você tem uma intensidade luminosa maior, ok? Então, vimos aí os conceitos série e paralelo aplicado a lâmpadas. Vamos agora fazer uma demonstração com a lâmpada real. Bom, pessoal, nós temos aqui duas lâmpadas reais, né, simulando a condição real. Nós temos elas, são de 40 watts. Na lógica, ela tem as pontas de prova, a gente não vai fazer a associação aqui de como que ela liga em casa mesmo, ligando o retorno, e ligando o neutro na lâmpada, a fase, no interruptor, aqui a gente não vai usar, a gente vai fazer uma ligação direta só para a gente ver a forma de intensidade dela. Então a gente vai ter uma ponta de prova positiva, ligada à nossa fonte de energia, que é a tomada aí para vocês verem, e nós temos aí a medida. Vamos fazer a leitura da tensão elétrica aqui, ó, aplicada a essa lâmpada. Então, agora nós estamos trabalhando com tensão alternada, então vamos colocar uma tensão um pouco maior aqui e fazer a leitura dessa tensão. Então, vocês viram aí, ó, que na fonte a intensidade, a tensão dela é de 123 volts. O que acontece quando eu coloco as lâmpadas em paralelo? Então, agora nós vamos fazer a associação dessas lâmpadas em paralelo. Nós vamos ligar fazendo com que elas se conectem em paralelo. Então, nós colocamos as duas aqui em paralelo. Bom, nós vamos agora fazer a associação em paralelo das duas lâmpadas e vamos ver o que acontece.
Na associação paralelo, nós fizemos um jump aqui e fizemos um jump aqui. E aqui é a nossa alimentação, essas duas pontas de prova é a nossa alimentação. Então vamos ver, ó, o que acontece. Quando a gente vai ligar elas, vocês vão ver que a intensidade permaneceu igual. E a medida da tensão, vamos fazer também a leitura da tensão. E vocês notaram aí, ó, que é 122 volts também. Então, as duas estão em paralelo. Então, agora, nós vamos fazer a leitura série. Bom, pessoal, agora nós vamos fazer a associação série. Como é que eu fiz a associação série? Eu peguei aqui, ó, a continuidade. Isso aqui é uma resistência, aqui é o fio. Nós ligamos em continuidade. Agora tem outra resistência. Então, a tensão entra por aqui, passa pela resistência, esse aqui é o fio, passa por outra resistência, sai por aqui, chegando à nossa fonte de alimentação. O que acontece quando colocamos em série? Vocês devem ter já devem ter visto esse problema em casa. Então, isso é uma forma de que a corrente é a mesma e a tensão se dividiu entre elas. Então, nós não temos mais a intensidade da tensão direta lá. Então, vamos fazer a leitura da tensão elétrica sobre cada lâmpada. Vocês vão ver o seguinte, ó. Agora nós temos 60 volts. Esses 60 volts aqui não quer dizer que a tensão se dividiu pela metade para ela. Vamos fazer na outra resistência agora. A medida da tensão deu 59 volts. Então, mostrando que a tensão de 120 volts chegando a esse circuito se dividiu em duas tensões. Por isso, provocou a diferença de iluminação entre elas. Então, o que acontece também num circuito desse se a gente tira uma lâmpada dessa? Ó, vou tirar uma, ela apaga. As duas acendem. Então, não é a forma ideal de colocar lâmpadas em série numa casa, ok? Ok, pessoal? Agora nós vamos aplicar aqui, ó, que é o kit de construção de circuito DC. Esse kit de construção DC, ele é do FET Colorado. Se vocês entrarem no fórum, depois tem o link que vai ter acesso para ele. Então a gente vai pegar a fonte, vai colocar no circuito. Como é que a gente faz para rodar? Então, rodando, basta clicar de um lado. Depois a gente vai puxar o fio, fazer um circuito bem rapidinho aqui para a gente trabalhar, que a intenção nossa é medir corrente e medir tensão elétrica. Então vamos colocar 2 resistores, vamos colocar 2 resistores ou 3 resistores e vamos fazendo a ligação. Então fazendo aqui de forma organizada, nós temos aqui a associação em série do circuito. Fechamos o circuito. Beleza, vocês estão vendo aí que o circuito já está funcionando. Vamos alterar a tensão para a gente poder ver melhor esse valor. Então a gente clica com o botão direito sobre a fonte. A resistência é de 10, então a gente vai mandar colocar os valores. 50 volts, 10 ohms, 10 ohms. A gente vai agora ler a tensão elétrica. Nós pegamos o multímetro aqui, ó, a gente vai ler na entrada aqui, que é da fonte. Então, nós temos aí uma fonte de 49,999. Lembra lá que eu falei no modo avançado? A gente pode colocar a resistência interna da fonte. Então, ela tendo uma resistência interna, ela cai para 46, que é o modo real. Lembra lá na nossa fonte? Ela era de 6 volts, mas ela aplicava 7, por causa do circuito eletrônico lá, que dá essas perdas. Ou não dá real o valor que ele queria. Então, nós temos aqui agora aplicado sobre esse resistor de 24,98 e aqui sobre esse resistor, como eles são iguais, 24,99 volts. Os dois são iguais. Vamos agora, esse é um circuito série, agora a gente vai colocar nele aqui um amperímetro. Existe um amperímetro sem contato e um amperímetro com contato. Esse amperímetro aqui é o amperímetro sem contato. Então, esse aqui que é o amperímetro nosso, normal, que a gente, é como se a gente fosse colocar ele em algum lugar desse aqui. Então, eu escolho o lugar que eu quero conectá-lo, eu tenho que abrir o circuito.
Então, parei, desenergizei o circuito e coloquei o amperímetro. E aí, nós vamos fazer a leitura de 2,5 amperes aqui, que é a corrente circulante sobre esses resistores. Se eu quisesse colocar outro amperímetro em outro lugar para comprovar que o circuito série, a corrente é a mesma, então nós colocamos aqui, ó, vamos fazer a leitura, lembrando que ele entra sempre em série. Então, mostramos aí que a corrente é a mesma. Vamos substituir essas lâmpadas, essas resistências por lâmpadas, para vocês verem melhor. Então, nós temos aqui, ó, 2 ponteirinhos da lâmpada. Então, a gente vai ter o cuidado de fazer a ligação. Puxa ela para ver se está conectada. Tirei esse multímetro aqui, a gente vai fazer a leitura daqui a pouco. E colocar outra lâmpada aqui. Como é que a gente faz para rotacionar ela? Basta clicar no círculo que ela rotaciona. Para puxar ela, então a gente vai ligar agora em cada fonte. O circuito em série, então elas apresentaram a mesma resistência, tem 2,5 amperes. Se eu tirasse, como é que a gente faz para deletar? Então, deletar, clica com direito, parou de funcionar o circuito, você tem aqui 50 volts da bateria, não tem queda de tensão nenhuma. Ok? Então, essa é a forma de ligar em série. E o que acontece quando a gente liga em série? Agora, a gente vai aplicar uma ligação em paralelo. Então, vamos ligar lâmpadas em paralelo mesmo. Deixar 2 lâmpadas. A gente vai deletar esses fios. Vamos colocar as 2 lâmpadas em paralelo. Vejamos, como é que a gente vai fazer a associação delas em paralelo? A gente precisa ligar 2 fios, aqui, o outro, neste caso, e fazer uma ligação desses 2. E uma terceira ligação que é entre eles. Então agora a gente arrasta o circuito para organizar. Vai fazer a mesma coisa do lado de baixo. Então, vou ligar um embaixo. Opa, a lâmpada 1 já está funcionando e a lâmpada 2 também já está funcionando. Essas bolinhas aqui, elas são os elétrons que saem da fonte passando pelas cargas, que nosso exemplo é uma carga resistiva. Nós vimos lá que no circuito série a tensão era dividida. E agora no circuito paralelo, comprovando essa lei aí, ó, a tensão é a mesma da fonte. Então quer dizer que, olha, deixando a outra ponta de prova fixa aqui, ó, do lado de baixo, e movimentando a outra, saindo da fonte, sem passar por nenhum componente, nós vamos estar medindo a mesma tensão, significa que é o mesmo fio, até chegar aqui. Quando a gente passar para o lado de baixo, a gente vai estar medindo 0. Por quê? 0 volts quer dizer que é o mesmo filamento. Então, teve aí a resistência interna do amperímetro. Então, tem umas condições reais. Aqui, esse software simula as condições reais de operação do circuito. Então, vejamos, ó, a tensão em cima da lâmpada 1 é a mesma da lâmpada 2, 49,84 volts. E se a gente agora desconectar uma lâmpada, o que acontece? A outra permanece com o mesmo brilho, com a mesma intensidade. Então, isso é uma condição de paralelismo. Se a gente fechar o curto, olha só o perigo que acontece. Fazendo um fechamento de curto, é a mesma coisa de colocar a fase no neutro, você pode causar uma explosão. Lá nas baterias de automóveis, quando você conecta, vai fazer quando o carro acaba a bateria, você vai fazer um jump de um carro para outro. Sempre ter o cuidado de fazer a ligação correta, porque você pode queimar todos os componentes eletrônicos do veículo. Então aqui nós mostramos um circuito, agora vamos ler a corrente. A corrente total desse circuito aqui é 5 amperes. Quando a gente coloca numa segunda lâmpada, vamos ver quanto que vai ser a corrente que vai estar por aí. 10 amperes. Significa que a resistência paralela, ela diminuiu, portanto, a resistência paralela diminuindo, acontece o quê? Um aumento da corrente. Então, eu vou fazer de forma mais organizada.
e a gente vai medir a corrente nos dois agora. A corrente aumentou agora para 10 amperes, que as resistências em paralelo, toda vez que você coloca resistência em paralelo, a resistência equivalente diminui. Vamos usar agora o amperímetro sem contato, que é mais fácil de usar, olha, é um alicate. Então basta eu passar no fio, que eu estou querendo fazer a leitura, sempre fazer, se for um circuito de corrente alternada, fazer só em uma fase. Então nós vamos estar medindo aí a mesma corrente do de baixo, aí, ó, 10 e 10 amperes. Agora aqui, claro, as resistências são iguais, 5 amperes e 5 amperes. E a medida na fonte lá também 10 amperes. Então, unidade de corrente elétrica. Aqui nós temos um nó, onde nós temos a corrente que chega neste nó é 10, que vai para lá é 5, que tem para cá é 5. Então, o somatório das correntes do nó é sempre 0. Então, chegou 10, tem que sair 10. Então, saiu 5 para cá e 5 para lá, igual a 10 amperes. Vimos aí, então, as condições de circuito eletrônicos, aplicando aí a medida de tensão, mostrando aí um pouco sobre a iluminação, o que acontece com as lâmpadas. O que acontece se eu dobrar a resistência dessa lâmpada, for para 20? O que acontece com a luminosidade dela no circuito paralelo? Então nós vamos aumentar aqui mais para vocês notarem aí. Talvez não deu para vocês verem em casa aí, ó. Então vamos aumentar ao máximo. O que acontece com as duas lâmpadas? A intensidade dessa diminuiu quando eu aumentei a resistência. Então, a intensidade dessa lâmpada permaneceu a mesma. É isso? Ela não mudou em hipótese nenhuma. Ó. Ok? Agora, quando eu coloco as resistências em série, vamos fazer ó, esse princípio em série de novo. Vamos só deletar essa lâmpada aqui. Vamos colocar uma lâmpada em série para a gente ver aquela leitura que a gente fez na prática ali. Vocês viram que a intensidade vai diminuir conforme eu aumento. Então, olha só. Eu vou pegar a minha resistência, eu vou alterar essa aqui agora. Mudar a resistência, clica com direito e vamos alterar. Aumentando aí, ó. Vamos chegar essa fonte para cá. À medida que eu aumento a resistência, ela aumenta o brilho e diminui da outra. Significa que toda a tensão elétrica praticamente vai estar aqui agora. Nós temos dos nossos 50 volts aqui, ó, nós temos 45 volts aqui. E a corrente no circuito é a mesma. Olha só, vamos pegar o alicate aqui, ó, e colocar. Então nós vimos que no circuito série, quando temos resistência diferente, a luminosidade é diferente entre elas. No circuito paralelo, a resistência não interfere no circuito. A corrente praticamente vai ser o equivalente paralelo, então a corrente se dividirá sobre as duas para que tenha a mesma tensão sobre elas. Então, bom, essa foi a nossa aula e a gente mostrou o circuito série e o circuito paralelo e espero que vocês em casa façam as ligações, sejam curiosos e façam os testes aí do nosso livro-texto, aplicando aí a queda de tensão, aplicando a primeira lei de Ohm, aplicando a segunda lei de Ohm, as leis de Kirchhoff, das malhas e faça as suas análises. Esse FET colorado, ele é um bom aplicativo para tirar um pouco as dúvidas sobre se você está fazendo certo ou errado a sua solução dos problemas. Ok? Obrigado.